Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa, que é a nossa sessão Pipoca Espiritual. Bom, o objetivo desse novo programa é falarmos sobre filmes, séries, animações e tudo o que vem aí de audiovisual, de novidade, que a gente pode discutir aqui no nosso canal, porque a gente vai fazer uma análise espiritual desses conteúdos, né, Damião? Olá, você que está no canal da Tatiana Benite, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de Paranorman. O filme que foi lançado em 2012. Ele tem 90 minutos de duração, é uma animação, tem a direção de Chris Bunter e Sam Fell, né, Tatiana? Olha, essa parte 2012, muita gente já assistiu, e olha, acredito que muita gente que está nos acompanhando não conheça Paranorman. Bom, mas espera aí, antes da gente falar do filme, vamos soltar a nossa vinheta, né? Bom, então, soltada a nossa vinheta, e se você já está gostando do nosso canal, dá um like e curte aqui nossos vídeos, segue o nosso canal. E hoje a gente vai falar então de Paranorman. Paranorman conta a história de um menino que se chama Norman e que ele vê espíritos e conversa com eles. Ele é um motivo de descrença dos pais, os pais não acreditam naquilo, né, acham que é loucura e que ele tem que parar de falar sobre aquilo porque as pessoas podem achar que ele é louco, né, e inclusive ele é discriminado pelas outras crianças, ele quase não tem muitas amizades porque as pessoas acham que ele é uma criança esquisita, né, que ele fala com espíritos. Então, logo no começo do filme, bom, a primeira cena do filme, né, ele tá ali assistindo um filme de terror, e ele tá assistindo esse filme de terror com a avó. Só que a avó já é desencarnada, então ele tá ali com o espírito da avó, e a avó ali, o que que tá acontecendo e tal, e ele tá conversando com ela como uma coisa muito normal, porque ele vê a avó como algo normal. Então, ele conversa com ela, conta o que está acontecendo no filme, né? E para algumas crianças isso é normal. E é a questão da mediunidade nas crianças, porque ela existe, né, Damião? Sim, e você que está nos acompanhando, toda a ideia, né, da Sessão Pipoca aqui do canal é a ideia de estar conversando um pouco com você sobre, trazendo o lado espiritual. E, por exemplo, a hora que a Tati fala da mediunidade, Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, diz que todos nós somos médiuns. Alguns em grau maior, outros menor, mas todos nós possuímos a mediunidade natural. É um canal psíquico através do qual somos estimulados ao crescimento. A mediunidade é muito natural, mas é aquilo que a Tatiana está comentando. Quando você pega nas crianças, quantas vezes as pessoas ficam naquela dúvida, o que fazer com o que fazer com isso? E a hora que a gente vai além, né? A hora que a gente fala ele fala com os mortos, a gente vai lembrar, né, em filme de cinema do Sexto Sentido, né? Que teve a direção e o roteiro do Shyamalan, foi lançado em 1999. Mas olha, a hora que a gente fala também em ver espíritos, eu vou lembrar de duas situações, Tatiana, de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. O Divaldo também, quanto ele sofreu, até de bullying também na escola, que as pessoas rindo, sabendo que ele conversava com os mortos. E Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa, Tatiana. Exatamente. Eu acho que muitos dos médiums passaram por essas situações que foram até difíceis, né, ao longo da vida deles, né? Chico passou por diversas situações e que o pai falava, não fala isso aqui, pelo amor de Deus, né? Não comenta isso. E eu acho que muita gente passa por isso. E a gente tem as crianças que conversam com esses amigos invisíveis, né, que muitos psicólogos falam dessa forma, né, são amigos invisíveis, né, coisa da imaginação, criação da cabeça dele, e essas crianças descrevem alguns acontecimentos, essas crianças descrevem essas pessoas que elas estão vendo, e aí a gente tem algumas provas
de que são pessoas que estão ali com elas. E, claro, tem muitas teorias sobre a mediunidade nas crianças, né? Então, não é algo que a gente tem que ficar incentivando as crianças, não é algo que a gente precisa aprender a trabalhar nelas. Mas a gente não tem que incentivar a mediunidade das crianças, não tem que ficar o tempo inteiro perguntando para elas o que elas estão vendo, o que está acontecendo, porque isso também não faz parte do dia a dia, do desenvolvimento dessas crianças, né? Então, ela vai ver, para ela é uma coisa normal. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós temos ainda um período de adaptação, né, do nosso espírito com o nosso corpo desse momento. Então, o nosso espírito, eu costumo falar que ele está um pouquinho mais para lá do que para cá, né? Até os nossos 7 anos ali, a gente ainda tem muito contato com o plano espiritual. Então, a gente tem esse contato com esses espíritos. E quem tem essa sensibilidade maior, acaba conseguindo se comunicar com mais facilidade com esses espíritos, né, Damião? E também vale um lembrete para você que está nos acompanhando, né? Não vai agora parar e falar, o Damião e a Tatiana falaram que o Paranormal é um filme espírita. Não, é uma recomendação assistir com os olhos de quem busca as falhas doutrinárias. Não se trata de um filme espírita, mas ele tem uma pegada espírita muito grande. É isso que a gente está falando, né? Da mediunidade. Ele fala de uma forma tão linda ali da mediunidade das crianças e vai além, né? Trabalha outras situações também, que a gente pode parar, né, Tatiana, e dizer, tem uma pegada espírita muito 10, né? É muito legal o Paranormal, que é uma recomendação muito gostosa para que você possa assistir. E lógico, para as crianças, é um filme de zumbi, né, Tatiana? Exatamente. O que a gente tem que deixar muito claro. Não é um desenho espírita, não tem esse rótulo, né? Mas para nós que gostamos de analisar essa parte espiritual, e é o que a gente vai fazer aqui nesse programa, é uma indicação para que você veja com esses outros olhos que o Damião acabou de falar. E no filme, claro, é um desenho para as crianças, né? A gente tem ali uma metáfora dos zumbis, né? Em que os zumbis, olha só que interessante, foram pessoas que morreram e que simplesmente não conseguiram ficar em paz, porque elas julgaram mal outras pessoas. No caso, essas pessoas julgaram mal uma menininha, né? Uma menina que também tinha esses poderes paranormais, que para nós é a nossa mediunidade, né? E eles julgaram, foram juízes, pessoas que estiveram ali num julgamento dela, para ver se ela precisaria ser morta ou não, né? E ela, naquela época, morreu na fogueira, né? Ela foi queimada, foi condenada a morrer na fogueira, né, Damião? E esses espíritos não ficaram em paz, né, por causa disso. Porque a partir do momento que a gente chega no outro plano, a gente tem uma nova consciência. E a gente vê o quanto a gente errou, e o que a gente acertou, o que foi bom, o que foi ruim. E eles tiveram essa consciência de que o que eles fizeram foi errado, né, Damião? E perceberam, né, quando já desencarnados, e aí vira aquela história, né, de um sofrimento eterno, né, quer dizer, e isso, se a gente for buscar também dentro da parte da doutrina, o quanto é desafiador, né, o quanto é importante, né, a gente estar praticando o amor, praticando a caridade, fazendo bem ao próximo, para você não carregar isso depois para a vida eterna, depois parar e falar, gente, agora eu tenho que corrigir essas situações. E aí, a gente já viu muitos livros, né, Tatiana? As pessoas pararem, muitos livros do Chico, ele não trata disso, das pessoas pararem, eu errei lá, e para voltar, para eu preciso de ter o perdão daquela pessoa do ato que eu cometi. E você não acha a pessoa, né, Tatiana? Que é um pouco a situação que eles passam no filme ali, eles não conseguem ter acesso àquela bruxa diretamente mais, né? Então, aí fica aquela coisa de todo sofrimento, né? E o filme relata muito isso, né? Que, na verdade, as pessoas precisam de paz e não têm essa paz, Tatiana.
Por que que a gente não tem paz? Inclusive, quando a gente está encarnado, isso acontece, né? Quando a gente está muito perturbado com uma situação, quando a gente está vivendo intensamente só aquela situação e a gente fica, né, obsediado por aquilo, né? Então, quando a gente faz algo ruim para alguém, né, e a gente não consegue esse perdão, a gente não consegue se perdoar, porque a gente começa a reconhecer os nossos próprios erros, a gente fica preso a ou aquele local ou aquela situação. E daí essa metáfora dos zumbis é bem legal, porque começa que precisamos resolver esta situação. Né? Por que que eles precisam resolver essa situação? Porque esta menininha que foi julgada, que morreu, ela ainda quer vingança, porque ela ficou com aquele sentimento de represado nela, né? Aquele sentimento de, poxa vida, eu sou só uma criança, eu não tenho culpa que eu estou vendo coisas, eu não tenho culpa que eu sou assim, e de repente essas pessoas me condenaram por eu ser quem eu sou, e ela quer vingança. E então, no filme, no desenho, mostra o quanto a gente é ruim para nós mesmos, né? Essa questão da vingança e de todos aqueles que estão ao nosso redor, né, Damião? Sim, porque na verdade a gente quer, percebe, né? Aquilo que todo mundo comenta, né? Quando desencarnou, descansa. Aham, aí vem a consciência, né? Com tudo aquilo que nós fizemos, com todas as nossas ações. A gente está falando de um desenho que é paranormal, gente. E essas reflexões lindas que nos trazem do quanto é importante você praticar o amor, praticar o bem às pessoas, para evitar esse tipo de coisa. A hora que você retorna para o plano espiritual, ficar preocupado. Eu errei aqui com essa pessoa, vou lá pedir desculpas, ou se programar para uma outra existência para tentar corrigir aqueles erros. Olha, a gente tem, é grata, o filme nos remete a essa lembrança, né, Tatiana, de que, peraí, errou, vai agora, temos essa existência para ir lá pedir desculpas, pedir perdão, já ajustar essa situação, já. Deixa para depois, não. É lindo essa oportunidade quando você vê um filme desses como Paranormal, nos trazendo esse momento de reflexão. Peraí, não deixa para depois, sabe? Eles poderiam, da própria existência deles ali, terem percebido que tinham errado com a menininha. Agora, deixaram, aí a hora que eles foram para o plano espiritual, aí vira aquilo, aquela história de repente, estarem eles sendo perseguidos eternamente porque ela quer vingança. E aí é lindo essa parte do filme de repente, você conseguir ver como ele resolve essa situação, né, Tatiana? É uma criança ajudando a outra, né? Uma criança em que ninguém acreditava, em que todos achavam que ele era um louco ou que ele era um bobo, né? Ele sofreu um bullying, né? Uma discriminação ali na parte de todos, inclusive dentro da própria casa, né? E é um momento em que a irmã apoia ele. É o momento em que ele consegue ver que ele tem um apoio de alguém. E ele tem uma irmã mais velha, que é também um personagem muito legal da gente analisar, porque ela fala muita gíria e, né, tem um comportamento de jovens, né, que estão vivendo num mundo deles, né, que ela se fecha ali no mundinho dela e quer convencer as pessoas de que é do lado dela. E esta menina que nunca acreditou no irmão, que sempre foi contra tudo que ele fazia e tudo mais, vem ali, prevalece o amor da irmã, que eu acho muito bacana também a gente comentar sobre isso. E com o apoio dela, ele consegue resolver essas coisas, porque como uma pessoa mais velha que ele deu esse crédito para ele, né, deu esse apoio, e para ele é uma pessoa importante, claro, a família, né, a questão do apoio familiar, ele consegue ter a força de ir até onde ele precisa ir para resolver, claro, nessa metáfora, né, de auxiliar esse espírito que é a bruxa, né, no caso, que é uma menininha bruxa, que foi julgada e todo mundo tem medo. Por que tem medo? Porque é um espírito ruim e que acaba mandando uma energia ruim para todo mundo.
né? Então, ele, quando encontra esse espírito dessa menininha, uma cena linda no desenho, que ele fala para ela que o que, que ela está fazendo é porque ela quer vingança e que a vingança não resolve nada. E daí ele explica para ela que, às vezes, que como ela foi tão discriminada como ele foi, porque ele entende o lado dela, né? Ele fala que, às vezes, quando as pessoas têm medo, elas dizem e fazem coisas horríveis. E é verdade, né? E aí ele ainda completa, eu acho que você ficou com tanto medo que você esqueceu quem você é. E daí, nesse momento, ela começa a ter lembranças da mãe, ter lembranças de afeto, coisas que ela tinha esquecido. Porque quando a gente tem medo, a gente se protege, né, com coisas que a gente acha que são uma proteção. Então, a gente acaba com o medo falando alguma coisa para as outras pessoas sem pensar, a gente acaba se defendendo de uma forma, às vezes, agressiva, e daí isso faz com que as pessoas fiquem com raiva, raiva, raiva e desejem essa vingança. E que é tão negativo para a nossa vida, porque aí a gente fica com aquela mágoa, com aquele ressentimento, e a gente pode levar para o outro lado quando a gente vai embora, né, Damião? E olha, é linda a imagem para que você que vai assistir o Paranormal, ou que já viu, quando ele, Norman vai enfrentar a bruxa, o que se vê ali é um verdadeiro esclarecimento doutrinário. As perguntas do Norman são inteligentes, são precisas. Ele esclarece o espírito, assim como faz o orientador na reunião mediúnica. Olha, é lindo você parar e falar, peraí, tudo isso está no filme? Está lá. É lindo ver esse detalhe do filme que você fala, poxa vida, é aquilo que ficou, a gente parou, né? Eu e a Tatiana ficamos parando e falando, poxa vida, tem uma pegada espírita ali muito 10, né? Muito linda, como é a pegada para o jovem que vai estar se ligado, vai estar ligado ali em toda a animação, falando de zumbis, né? Para ele é outra pegada, mas essa pegada ela existe também, né, Tatiana? E é muito interessante quando a gente fala dessa questão da doutrina, da doutrinação, né? Porque é algo que acontece quando nós estamos trabalhando, por exemplo, numa sessão de desobsessão, que é aquele espírito que deseja vingança, aquele espírito que está ali, que muita gente que não é espírita às vezes fala, tem um encosto, né? Que é aquela sensação de que existe alguém ali e que está me prejudicando, está roubando as minhas forças, está me fazendo mal. Né? E a gente, na doutrina espírita, tem essas sessões de desobsessão que nada mais é de que uma conversa que nós temos com esse espírito para que ele entenda, né, que ele está morto no corpo e que o espírito continuou vivendo e que desse outro lado ele precisa aprender a viver e que ele precisa compreender as situações que aconteceram com ele antes de chegar nessa situação. Então, é uma conversa tão bonita, é um desenho, mas que traz tantos esclarecimentos e uma mensagem tão positiva que se você assiste com esse olhar da mensagem, você consegue entender o quanto isso foi pensado nesse desenho. Se você assiste com o olhar da criança, você vai ver que ele é divertido, você vai ver que tem pessoas estranhas que veem espíritos, você vai ver que tem confusão na cidade inteira. É um desenho divertido, mas essa reflexão é tão interessante para nós, e eu acho que é por isso que a gente escolheu esse desenho, que não é tão comentado, mas que para as pessoas que consigam entender e conhecer um pouco desse desenho também, que traz muito aprendizado para todos nós, né, Damião? E nesse aprendizado, eu vou até destacar para você também, né? Sei que de repente, aquilo que eu comentei, né? Não vai assistir buscando ali falhas doutrinárias. Por exemplo, ele coloca uma crítica na animação do que se pensa habitualmente dos médiuns, né? As pessoas serem. E ali eles mostram o médium ali, que é o tio do menino, como um ser esquisito. Ali, e é real isso, né? Fora da sociedade, desprovido ali de hábitos saudáveis, dando a impressão ali que ele não toma muito banho. Quer dizer tem uma linha ali, eles dão uma criticazinha, né?
colocando ali um pouco de preconceito com relação ao médium, mas é esse lado que existe ainda também. Aí você fala de novo, você dá uma sacada na cena ali e fala, ah, tá bom, mas é interessante para você ver de novo, né? A gente tá, o Paranormal, olha quantas sacadas tem, né? Mostra ali o preconceito com relação ao médium, quantas pessoas que falam que veem os mortos, né? Mas aí depois é aquilo, né? Quando ele consegue, é linda essa passagem, ele conversando com esse espírito da menina, que é a bruxa, da bruxa que é a menina, né? E aí os espíritos conseguindo, né? A hora que ela consegue ter essa calma, tranquilidade, lindo, é lindo demais, né? Você perceber que esses espíritos ali só queriam um pouco de paz, né? Eles estavam buscando isso, e estava toda essa responsabilidade desse garotinho, né? Paranorma, para ver como é importante, né? Essa mediunidade dele, para que ele pudesse estar resolvendo esses desafios que surgem. E quantos surgem, né, Tatiana, no dia a dia, nas famílias. Ainda hoje, né, quantas pessoas às vezes não têm ali, olha, meu filho está falando, fala com os espíritos. Gente, você tratar isso de forma natural, e se isso for muito intenso, uma coisa também muito prática e linda também, né, Tatiana? Se preciso for, vá ao centro espírita, peça ajuda. Não é porque você vai dentro do centro espírita que você vai ter que virar espírita para isso. Você só está pedindo ajuda para o teu filho para que ele possa ter um caminhar melhor, tendo essa mediunidade que ele tem, né, Tatiana? A gente praticar a nossa humildade, né? E buscar ajuda, porque buscar ajuda é a nossa prática da humildade. E gostaria de fechar esse debate desse filme falando a frase que ele fala para ela na hora de ajudar a bruxinha, né, a compreender que ela está morta e que ela não precisa de vingança e tal. Ele fala para ela assim: tem pessoas boas e tem pessoas ruins, e sempre tem alguém que gosta de você. As pessoas se importam com a gente, né? Sempre tem alguém que vai se importar com a gente, que quer o nosso bem. E eu acho que essa foi uma das mensagens tão bonitas que tem no filme, que eu acho que a gente precisa encerrar com isso, né, Damião? Não, e é lindo demais, né? Tem pessoas boas e ruins. E também sempre tem alguém que gosta de você. A gente está falando de Paranorman, uma animação que tem essas frases tão lindas, né? Olha, é lindo de você ter guardado no teu coração, né? Tem pessoas boas e ruins. A gente vê isso o tempo todo. E também sempre tem alguém que gosta de você. É para guardar dentro do coração, dentro da animação Paranorman, Tatiana. E encerrando, né, eu quero que vocês vejam que é isso que a gente vai fazer ao longo das nossas sextas-feiras. A gente vai analisar os desenhos, os filmes que não são espíritas, mas que a gente pode aprender alguma coisa com eles. Então, por isso, a nossa sessão Pipoca Espiritual, eu te convido para que na próxima sexta-feira você esteja aqui com a gente novamente. Gratidão por estar aqui com a gente nessa sexta. Tchau! Tchau, tchau!